Olá, meninos. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2. E para finalizar, a gente vai ver o tópico 4 hoje, tá? Que traz algumas coisas de fonologia e ortografia para a gente. Aí vocês se perguntam, professor, o que é fonologia? É uma parte da gramática em que a gente estuda os sons das palavras, tá certo? E aí, dentro da fonologia, a gente aprende o que é fonema. Fonema é aquela unidade mínima de som que compõe uma palavra. Como assim? A gente costuma pensar, às vezes a gente pensa que cada letra, cada consoante, cada vogal tem o seu som. É meio verdade isso, sim. Mas, por exemplo, a gente vai ver aqui agora que eu posso ter uma consoante que tem vários sons e um som, um fonema que eu posso representar por várias consoantes. Vamos devagar. Olha só, a palavra casa, por exemplo, quando eu vou escrever essa palavra dentro da área da fonologia, para mostrar justamente os sons que a palavra representa, os sons que eu emito quando eu falo aquela palavra. Primeiro, eu tenho que usar essas barrinhas aqui, tá? Sempre que eu vou falar de algum som de alguma palavra, que eu vou colocar os fonemas, eu tenho que representar por meio dessa barrinha. E aí a palavra casa, quando eu vou representar os sons que a palavra emite, eu coloco assim. Olha que diferença para como eu escrevo a palavra. Olha para cavalo também. Olha a diferença. Vocês não aprendem ao fundo fonologia não, tá, crianças? Vocês vão ver isso daqui, os sons, os fonemas, bem superficialmente, mas é importante a gente entender como é o funcionamento desses fonemas. A gente não vai aprender fonema por fonema, som por som, de cada letra, de cada consoante, de cada vogal, não. A gente só tem que entender que a gente tem diferentes letras para representar um mesmo fonema e do mesmo jeito a gente tem uma letra só representando vários fonemas, tá? Voltando um pouquinho. Um fonema, crianças, pode ser representado por diferentes letras. O fonema K, por exemplo, eu posso representá-lo nas palavras por C, quando eu digo casa, por QU, quando eu digo queijo, quando eu digo quadro. Esse meu som Q é representado por esse fonema aqui. Mas eu posso expressá-lo nas palavras, eu posso escrevê-lo de diferentes maneiras. Com C, com QU ou com a própria palavra K, como na palavrinha Kiko, tá? O fonema Z, por exemplo, é o som. Lembre-se, quando a gente está falando de fonema, a gente está falando do som, tá? O fonema Z, por exemplo, eu posso representá-lo, ele pode aparecer para mim de diferentes maneiras. Pela letra Z em azia, pela letra X em exame, ou pela letra S em casamento, tá? Fonema Z, azia, exame, casamento, certo? Aqui a gente viu diferentes letras para representar um mesmo fonema. Desse mesmo modo, eu posso encontrar vários fonemas que representam a mesma letra, tá? Uma mesma letra, na verdade, representando diferentes fonemas, vários fonemas. Como assim, professor? A palavra máximo, por exemplo, ela é escrita com X, né? Olha lá aqui, X.
Mas aqui eu uso o fonema S, máximo. Não é assim que eu falo? Vocês não falam máximo, vocês não falam máximo, a gente fala máximo. Então, ela é escrita com a letra X, mas o som dessa letra, o meu fonema, ele vai ser esse aqui, representado dessa maneira aqui, ó. Nunca esquecer das barrinhas, tá? E no meio, o som, S, máximo. Exame. Eu estou representando aí, eu estou usando ainda a mesma letra, a letra X. Mas eu estou vendo agora como é que ela pode representar vários fonemas. Nesse exemplo aqui, eu tenho o fonema Z, exame, tá? Táxi, eu também uso X, olha o X. Mas nessa palavra, o som da minha letra X, ela é diferente desses dois exemplos aqui de cima. Táxi. Eu uso essas duas letrinhas aqui dentro das barras mesmo, tá? A gente não viu aqui? Casa, por exemplo, eu não uso o fonema K. Aqui é a mesma coisa. É como se eu tivesse, não. Eu tenho os dois sons, tanto do K como do S, em táxi. Falem devagar aí em casa e prestem atenção como é que vocês falam a palavra táxi. Enxame é com a letra X, mas diferente das maneiras aqui de cima, aqui eu uso a própria letra X, enxame, tá certo? Aqui, crianças, eu tenho a mesma letra representando diferentes sons, tá? Fica mais fácil realmente se a gente pronunciar a palavra de maneira devagar e prestando atenção nesses fonemas aqui. Preste atenção só nesses fonemas, não na palavra toda, mas só nesses fonemas que a tia colocou aqui no quadro e é isso pra gente prestar, pra gente diferenciar, pra gente prestar mais atenção, tá certo? Olha só, outra coisa importante. Os fonemas, a gente pode classificá-los em 3 tipos, tá certo? Vogais, semivogais e consoantes. Coisa que a gente já sabe, né? A gente só vai meio que relembrar essa classificaçãozinha aqui. As vogais, a gente sabe que é o núcleo de uma sílaba, tá? Eu não vou achar sílabas sem vogais, tá certo? Olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Computador. Vejam aqui se tem alguma sílaba sem vogal. Não tem. Ela é o núcleo de uma sílaba, é a parte mais importante da sílaba. Olha só ela aqui. O, o A e o O novamente. Eu sempre vou ter uma vogal dentro de uma sílaba, tá? E as semivogais? Não. As semivogais, elas podem aparecer dentro de uma mesma sílaba ao lado de outra vogal. E qual é a diferença entre uma vogal e uma semivogal? A semivogal, ela precisa aparecer ao lado de uma vogal justamente porque a semivogal, ela é mais fraca. Quando eu vou pronunciar essa vogal na minha palavra, na minha sílaba, eu vou perceber que como ela vem junto de uma outra vogal, essa outra vogal vai ser mais forte, eu vou pronunciá-la de maneira mais forte do que a semivogal. Bombeiro. Bombeiro. Olha aqui. Nessa sílaba aqui do meio, eu tenho uma semivogal que é mais fraca e vou ter uma vogal que acompanha a semivogal, tá certo? Essa é a diferença básica entre as duas. A semivogal, ela é mais fraca que a vogal e quando ela aparece na palavra, na sílaba, ela vai aparecer sempre com uma vogal, porque ela precisa dessa vogal.
E as consoantes? As consoantes a gente precisa de alguns obstáculos para pronunciar. Como assim obstáculos, professor? A gente usa essa palavra quando a gente está estudando fonologia. Obstáculo. Meu lábio é um obstáculo. A minha língua é um obstáculo. Os meus dentes são obstáculos. E eu preciso desses obstáculos para pronunciar as consoantes. Computador. Nessa sílaba aqui, eu tenho a consoante P. Para pronunciar essa consoante, eu preciso do obstáculo dos lábios. Os meus lábios vão ser os obstáculos, tá? T, computador. T. Para pronunciar esse som emitido por essa consoante, eu preciso tanto da minha língua quanto do meu céu da boca. Pronunciem aí em casa. Computador. Eu não usei a língua e o céu da boca? A minha língua não bateu no céu da boca? Pronto. São esses obstáculos aqui que vão me ajudar a perceber que é uma consoante ou que é uma vogal. Quando tiver um obstáculo, é uma consoante. Tá certo? E essas consoantes, elas precisam de um suporte vocálico. As vogais vêm junto com essas consoantes para formar as nossas sílabas. Olha aqui essa palavra. Maravilha. Maravilha. Olha a consoante aqui. Eu precisei do obstáculo. Maravilha. Precisei dos lábios. E junto dela eu tô com a vogal. A mesma coisa aqui. A consoante e a vogal. Uma consoante e uma vogal. E as duas consoantes aqui e a vogal, tá? Aqui eu vou ter um som para cada consoante dessa daí, tá certo? Eu tenho fonemas diferentes para cada consoante dessa daí, dessa sílaba aqui. Uma observação, crianças. O nosso tópico 4, por ele ser bem extenso, a gente não consegue abranger todo o assunto numa videoaula para vocês. Então, o que é que eu peço para vocês? Por favor, façam isso em casa. Prestem atenção no uso da letra H. Tem aí no tópico 4 de vocês. E no uso das letras maiúsculas. Certo? Além disso que a gente viu aqui, prestem atenção, leiam, pesquisem sobre o uso do H e o uso das letras maiúsculas em algumas palavras. Quando é que eu uso a letra maiúscula? Quando é que eu não preciso usar? Tudo isso está no tópico 4 de vocês. Depois que vocês revisarem, pesquisarem, lerem, aí vocês vão lá para as páginas 3, 5, 7 e 3, 5, 8 para fazer os exercícios de fixação. E aí a gente finaliza o capítulo 2 da gente, tá? Muito obrigada, pessoas. Um beijo e até a próxima.